Olha, galera, quem voltou? Estamos aqui com a segunda parte do Grão-Pará. E sinceramente eu não sei se isso vai ter mais uma parte. Muito provavelmente não, né? Mas está na hora de usar outro mapa. Esse é o Grão-Pará, com um PIB de 17 trilhões e com um dos maiores IDHs do mundo. Mas enquanto eu falava isso, na antiga Venezuela foi financiado um golpe de estado por China e Rússia. Mas felizmente pegaram um pouco do território, mas esse território era muito importante para a economia do Grão-Pará, porque pegaram uma grande parte onde fica a petrolífera de Hugo Chávez, no sudeste da Venezuela. Que essa região seja muito importante para o Grão-Pará decidiu não fazer nada e pediu ajuda para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos não queriam se meter com a Rússia e a China, pois são duas potências militares, né? E também, muito provavelmente, aconteceu uma guerra nuclear e a possível terceira guerra mundial. E com certeza a Alemanha ia perder. Como essa petrolífera era muito importante para o Grão-Pará declarou guerra à China e Rússia. E esse país tem o nome de a Nova Venezuela. E essa Nova Venezuela é tipo como se fosse uma gosma. E foi se espalhando muito rapidamente no território do Grão-Pará. Vocês devem estar se perguntando por que o Grão-Pará não pediu ajuda para a União Europeia. Isso porque a União Europeia estava passando por uma crise muito grave. E essa crise tem a ver com mudanças climáticas. A crise da União Europeia estava tão grande que até a própria União Europeia foi desfeita. E nenhum país da antiga União Europeia queria ajudar o Grão-Pará. Então o Grão-Pará, ele tem que se virar, né? Literalmente. E com essa gosma comunista se espalhando pelo Grão-Pará, então o Grão-Pará começou a militarizar o seu país, investindo muito mais em equipamentos, soldados, coisas relacionadas ao exército e cortando levemente os gastos relacionados à população. Mas o Grão-Pará tem sorte porque a população entendeu tudo e apoiou a militarização do país. E enquanto o Grão-Pará tentava iniciar o processo de militarização, a Nova Venezuela começou um ataque brutal, com o intuito de chegar na capital, Belém. E nessa hora, a Nova Venezuela estava muito perto de chegar na capital. E aqui começou a batalha mais sangrenta da história, a Batalha da Divisória Paraense Belém. Mas a vitória foi pro lado grão-paraense, que conseguiu conter esse ataque, que ainda pegou mais parte do território da Nova Venezuela. E cara, nesse período de tentar parar essa Nova Venezuela, o Grão-Pará deu uma sorte absurda, porque iniciou uma terceira guerra mundial. E você deve estar se perguntando, por que caralhos isso seria bom pro Grão-Pará? Porque a terceira guerra era por disputa do Taiwan, e a China muito provavelmente ia parar de financiar esse golpe de estado. E com isso o Grão-Pará conseguiu parar esse golpe de estado com muita facilidade. E bem, nessa terceira guerra mundial, o Grão-Pará estava se desenvolvendo muito. E o Grão-Pará nessa terceira guerra mundial se permaneceu neutro. E nessa fase de desenvolvimento do Grão-Pará, ele criou o DEGP, que é o Divisões Estaduais Grão-Paraense, que definiu as divisões e os nomes dos estados do Grão-Pará. E assim está o mapa. E aqui está o Hugo Chávez. E aqui do lado está a Colômbia, com K, e aqui está o Amazonas, que pega quase toda a floresta amazônica. Aqui está o Mato Grosso, a Argentina do Sul, Getúlio Vargas, Rio São Paulo, Bahia, Rio Grande do Nordeste, Barreira do Ceará. O nome é Barreira do Ceará porque é aqui que foi planejado a militarização do Grão-Pará. E por último o Pará, porque é aqui que fica a capital, Belém. E assim ficou um mapa. E só para relembrar, a língua oficial do Grão-Pará é o português, que com bons investimentos conseguiu espalhar o português para essa área inteira. A província menos habitada é a Argentina do Sul e a mais habitada é o Rio São Paulo. A Argentina do Sul tem pouca pessoa, pois tem o clima polar e é muito frio e quase ninguém vai querer morar aí. Você deve estar se perguntando,
Porque caralhos, Rio e São Paulo é a mais habitada e não a capital, Pará. Porque o Grã-Pará expandiu seu território muito rapidamente e não teve tempo de muitas pessoas ir para a capital e também não tinha divisões de províncias definidas. Então era meio difícil se localizar. Agora que o Grã-Pará viu um problema, ele decidiu fazer as divisas das províncias e assim permitindo o melhor acesso para a capital. E não ter a capital como a província mais habitada é super normal, porque países como o próprio Brasil e os Estados Unidos não têm a capital com mais pessoas. Voltando para o Grã-Pará, a Guiana Francesa se tornou completamente independente da França. Sabendo disso, Suriname e Guiana convenceram a Guiana Francesa a formar um país. E assim nasceu a República Democrática da Tríplice Guiana. E o Grã-Pará via muito potencial nesse país. E por isso investiu uma boa grana nele. E com essa parceria com a República Democrática da Tríplice Guiana, que a partir de agora eu vou chamar só de Tríplice Guiana, começaram a treinar juntos e aprenderam novas táticas de guerra. E assim se tornaram parceiros, tanto economicamente e tanto militarmente. E o Grã-Pará, junto com a República Democrática da Tríplice Guiana, criaram um projeto para criar um arsenal de armas nucleares. Sendo assim, o Grã-Pará melhorou pra caraca o seu exército. O Grã-Pará pediu permissão para os Estados Unidos para ver se eles podem atacar o Panamá. E o Grã-Pará falou que em troca daria o canal do Panamá de volta para eles. E os Estados Unidos aceitou muito essa ideia do Grã-Pará e agradeceu a eles. E assim o Grã-Pará anexa o Panamá. E a Terceira Guerra Mundial acaba com a vitória dos Estados Unidos. E como os Estados Unidos estava toda ferrado depois da Terceira Guerra, o Grã-Pará acaba doando dinheiro para os Estados Unidos para ajudar um pouco. E na real não ajudou pouco, e sim ajudou muito. E os Estados Unidos voltou ativa. E aumentou muito o seu PIB por causa da alta fabricação de chips em Taiwan, que acabou avançando sua tecnologia. Começou a ajudar o Grã-Pará a investir em sistemas antimísseis, que o Grã-Pará tem um dos piores sistemas antimísseis do planeta, porque não recebia a atenção do governo e não ligava muito para isso. E com isso, o Grã-Pará influenciou a República da Tríplice Guiana a aumentar relações com os Estados Unidos. E deu certo, os dois se tornaram grandes parceiros comerciais, principalmente de petróleo, porque os Estados Unidos só dependiam do Grã-Pará para comprar petróleo, porque a Rússia cortou relações com os Estados Unidos em questões de venda de petróleo. E os Estados Unidos é o país que mais consome petróleo no mundo, então ter um novo parceiro comercial vai ser muito bom para eles. O Grã-Pará e os Estados Unidos e também a República Democrática da Tríplice Guiana se desenvolveram pra caraca, cara. E nesse meio período de militarização do Grã-Pará, o Grã-Pará simplesmente virou a maior potência militar do mundo, superando o próprio Estados Unidos. E bem, digamos que o Grã-Pará estava com muita vontade de anexar alguns territórios. Mas enquanto o Grã-Pará planejava os ataques, ele pensou e decidiu que não é o certo fazer isso. E que na real um território desse tamanho já estava muito bom. E eles já se meteram em um montão de guerra e a China e a Rússia não vão gostar disso. E ainda mais que o mundo estava se recuperando da Terceira Guerra Mundial. E aumentar seu território para ganhar cada vez mais popularidade e, consequentemente, ter mais população e arrecadar mais no seu PIB, não ia valer a pena, porque o Grã-Pará e os Estados Unidos já é os países mais populares do mundo. E não ia valer a pena ficar financiando guerra, sendo que o lucro ia ser quase igual. Digamos que você começa uma guerra que tem o objetivo de aumentar o território e, consequentemente, aumentar de população, e ter o lucro quase igual, não vai valer a pena. Porque além de você ter o lucro quase igual, você vai ganhar mais inimigos e, consequentemente, ter mais dificuldade de exportação e importação. E além de você poluir cada vez mais o ambiente do seu país.